Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é fração mista. Dando continuidade ao nosso assunto frações, cuja videoaula já está disponível no nosso canal, vou deixar aqui nos cards a nossa videoaula sobre fração e também na descrição desse vídeo. Nós chegamos às frações mistas. E o que vem a ser fração mista? Conforme eu descrevi na videoaula sobre frações, as frações elas são divididas em tipos. E um dos tipos de frações é a fração chamada de fração imprópria, onde o numerador, ou seja, o número de cima, é maior que o denominador, que é o número de baixo. Então, para trazer um exemplo aqui para vocês de fração mista, eu coloco 16 terços. Então, 16 terços é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. E qual vai ser o objetivo desse nosso primeiro exemplo aqui? É transformar essa fração em uma fração mista. E como que a gente faz isso? Efetuando a divisão. Então, a gente vai pegar o 16 e vai dividir por 3. Então, nessa fração, 16 terços, a gente já sabe de cabeça que o resultado não será exato. Então, a gente efetua a divisão de 16 por 3. Vamos lá na tabuada do 3 e encontrar um número que, multiplicado por ele, dê 16 ou chegue o mais próximo possível de 16 sem ultrapassar. E a gente encontra o valor de 5, né? 5 vezes o 3, que é 15. E 16 menos 15, o nosso resto é 1. Como que é formada a fração mista? A fração mista é formada por uma parte inteira e por uma parte fracionária. A parte inteira é o quociente da nossa divisão. O quociente é esse resultado que a gente encontrou na multiplicação pelo 3. Então, o quociente é a parte inteira da nossa fração mista. Então, ele fica à frente da fração. Do ladinho, a gente vai ter a parte fracionária, ou seja, a fração que compõe essa fração mista. Então, o número que vai embaixo da fração é o nosso divisor. E quem é o divisor? É aquele que fica dentro da chave. Nesse caso aqui é o 3. E o número que vai em cima dessa fração é o resto. O resto da nossa divisão é 1. Então, a gente lê 5 inteiros e 1 terço. Essa é a chamada fração mista. Um outro exemplo que eu trago para vocês é 20 sextos. Processo é o mesmo. Começamos dividindo o 20 por 6. Qual é o número que multiplicado por 6 chega mais próximo possível do 20 sem ultrapassar? É o 3, né? 3 vezes 6 é 18. E 20 menos 18 nós teremos como resto 2. Formando a fração mista, nós temos que a parte inteira é o quociente. O nosso quociente agora é 3. Na parte fracionária, o número de baixo é o nosso divisor, ou seja, o que está dentro da chave, que é o 6. O número que vai em cima da fração, no lugar do numerador, é o nosso resto, que é 2. E é interessante a fração mista, porque além de transformar uma fração em fração mista, a gente também pode efetuar o processo contrário. Qual é o processo contrário? É transformar uma fração mista em uma fração. Como que a gente efetua esse processo? Então, a gente vai ter lá a fração mista, 5 inteiros e 1 terço. Então, no resultado, como a gente está transformando fração mista em fração, a gente vai ter uma fração. O número de baixo dessa fração será o mesmo número de baixo da parte fracionária da fração mista. Então, como aqui tem o 3, vai continuar sendo 3. E qual vai ser o nosso numerador? Agora a gente vai fazer o seguinte cálculo.
A gente pega a parte inteira, multiplica pelo número de baixo. O resultado a gente soma com o número de cima. Ou seja, 5 vezes 3, o resultado, mais 1. Então vamos juntos lá. Ó. 5 vezes 3 é 15. E 15 mais 1 é 16. O que é interessante aqui? Que é como se fosse uma prova real. Então aqui a gente transformou uma fração em uma fração mista. Mas será que eu fiz o processo certo, correto? Essa realmente é a fração mista que corresponde a essa fração? Quando a gente faz o processo contrário, a gente tem a prova real, transformando a fração mista em fração. O que significa isso? Que a gente realmente fez o processo da divisão todo correto e chegou na fração mista correspondente. Por quê? Porque a gente agora fez o processo contrário e chegou no mesmo resultado. 16 terços, voltou a ser a fração inicial. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai pegar essa fração mista e vai transformar em fração. Ou seja, ela tem que retornar a ser 20 sextos. Vamos ver se dá certo? Então vamos lá. Nós temos 3 inteiros e 2 sextos. Então o denominador, ou seja, o número de baixo, permanece o mesmo, que é 6. E o numerador, o número de cima, é o resultado do inteiro vezes o número de baixo mais o número de cima. Então nós temos 3 vezes 6, que é 18. E 18 mais 2 é 20. Obtemos a fração inicial? Sim. Significa que fizemos tudo de forma correta. Então, quando tivermos exercícios envolvendo fração mista, a gente pode ter dos dois tipos, transformando fração em fração mista ou transformando fração mista em fração. E se você, ao final do cálculo, quiser tirar a prova real, basta fazer a operação contrária, o processo contrário, que você terá a prova real e a certeza de que efetuou todos os cálculos de maneira correta. Então, galera, assim encerramos a nossa videoaula de hoje com o tema fração mista. Peço para que, se você ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like se gostou da nossa explicação, deixe um comentário sobre a nossa videoaula. É um prazer ajudar você a descomplicar a matemática. Um abraço e até a próxima!